A paz, queridos. Hoje é o segundo domingo de junho e é um dia que a maioria das igrejas evangélicas comemora o dia do pastor. Existem algumas igrejas evangélicas que comemoram o dia 8 de junho. Existem algumas denominações que têm o seu próprio dia de pastor, mas isso não é importante. Importante que eu tenho uma palavra de Deus para todos os pastores, bispos, apóstolos de Deus. Diz a palavra em 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 2, o seguinte: apacentai o rebanho de Deus. Então nós não apacentamos qualquer coisa, apacentamos o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele. Nós temos que cuidar do nosso rebanho, não por força, né? Ou seja, não tem que ser a força, né? Mas voluntariamente. Então, eu não sou forçado a ser pastor. Aqui ninguém é forçado a ser pastor. Você é pastor voluntariamente. Você é porque você quer ser, não é por força, nem por violência, e não por torpe ganância. Então, eu não sou pastor porque eu sou ganancioso em fama, dinheiro, sucesso, recompensas humanas, materiais, né? Nem por, e também, mas por boa vontade. Versículo 3 diz: não como dominadores. Eu não posso querer dominar, ter as ovelhas como elas fossem minhas. As ovelhas não são minhas, as ovelhas são do Senhor Jesus. As ovelhas que foram confiadas a mim, mas não são minhas, elas pertencem ao Senhor Jesus, mas servindo de exemplo. Todo pastor, ele é exemplo para o rebanho. Agora o versículo 4 é o versículo que me chama bastante atenção, que diz: e quando se manifestar o sumo pastor, olha que coisa interessante, o sumo pastor, recebereis a imperecível coroa de glória. Quem é esse sumo pastor? Esse sumo pastor é o Senhor Jesus. Antigamente existiam os sacerdotes que ofereciam sacrifício todos os dias, mas o sumo sacerdote oferecia uma vez por ano, o sumo sacerdote. Agora nós irá se manifestar o sumo pastor. E esse sumo pastor, nós receberemos dele a coroa de glória. É claro que em Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 12, fala que nós iremos receber uma recompensa, o galardão segundo as nossas obras. Você, pastor, eu, nós temos recompensa segundo as obras que nós realizamos. Mas eu quero falar para você de uma coisa interessante, que está em 2 Timóteo, no capítulo 4. Aqui fala sobre um juiz. E juiz, o que o juiz faz? Ele julga, né? E desde agora, a coroa da justiça, capítulo 4, versículo 8, a coroa da justiça me está guardada, ou seja, está separada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Ele vai dar esse juiz. Quando eu falo de juiz, eu lembro de tribunal. E vamos falar sobre alguns tribunais. Temos o TCU, que é o Tribunal de Conta da União. O que é esse tribunal? Lá tem juízes que julgam as contas, né, da União. Ou seja, eu tenho que prestar contas também do meu ministério. As almas que eu tenho, se eu visitei, se eu orei, se eu cuidei delas, como eu conduzi essas minhas ovelhas. Então aqui diz claramente sobre isso, né? O TCU é o Tribunal de Contas da União e eu tenho que prestar conta a um juiz também. E temos outro tribunal, que é o Tribunal Superior Eleitoral, aquele que elege o poder legislativo e o poder executivo do nosso país. Mas nós aqui somos eleitos também, mas nós somos ministros também. A palavra fala que nós somos ministros, somos eleitos ministros de Deus. Somos eleitos por eles e ele que nos escolheu, né? O povo, né? As pessoas que nos escolhem. O Senhor nos escolheu para ser líder deles. Olha que coisa tremenda. E para encerrar, fala sobre nós temos outro tribunal, é o Supremo Tribunal Federal. Aí entra o sumo sacerdote, que vai julgar. No Supremo Tribunal Federal tem 11 ministros, mas aqui é um só, que não é ministro, que é o sumo sacerdote, que é o nosso mestre, que é o nosso salvador. E para encerrar, eu quero falar para você, homem de Deus que está me ouvindo agora, quero te parabenizar por esse dia, por você entender esse chamado, entender esse ministério, ter amor a esse chamado, a essas vidas, cuidar. Eu quero dizer para você que você vai ser recompensado com a coroa da justiça, com a coroa da glória e com o galardão que o Senhor nos preparou. Que Deus abençoe você e te dizer que o mais importante
é aquele que é ganhador de almas, porque aquele que ganha almas, sábio é. E isso é a nossa maior recompensa. Um beijo no coração do Bispo Simões Ribeiro. Parabéns, pastores, bispos, apóstolos e todos aqueles que pregam a palavra de Deus. Beijão do Bispo Simões.